Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. E hoje vamos falar de todo o universo ligado a criptomoedas ou criptoativos, tecnologia inserida, blockchain. Já ouviu falar sobre essa palavra? Sabe o que é a importância de discutirmos a segurança no ambiente digital? Além disso, gamificação, metaverso, música. Tudo isso e muito mais a partir de agora com a Camila Costa. Vamos juntos! E comigo aqui já a Camila Costa, seja muito bem-vinda ao Startupeiros. Muito obrigada. Camila, o Ibocria, define pra gente o que é essa startup. Olha, nossa startup, hoje ela virou um grande conglomerado de tecnologias imersivas, que a gente chama, né? Então, ela começou em 2016 como uma startup 100% inserida dentro da economia cripto. Embora hoje a gente ainda esteja 100% inserido dentro da economia cripto, a gente começou a entrar na parte mais criativa de tecnologia. Então, ao longo dos últimos anos, a gente desenvolveu alguns produtos próprios e, recentemente, a gente fez uma fusão com uma startup muito focada no desenvolvimento de avatares, de games, muito imersa também no universo da música, e a gente entrou com tudo nesse meio também. Então, hoje a gente desenvolve games, a gente desenvolve avatares, ecossistemas imersivos, que a gente chama, né, que são os tais metaversos que o pessoal tanto fala, em parceria tanto com grandes empresas ou com grandes nomes da música. E isso tudo rodando dentro de uma economia própria e circulando dentro de um utility token próprio, também desenvolvido em 2018 pelo nosso time. Com uma blockchain proprietária, extrema segurança, o que proporciona aí uma interoperabilidade muito legal entre esses ecossistemas e traz aí alguns universos que antes não se conversavam para o mesmo patamar. Claro, é interessantíssimo ver porque a pandemia, de certa forma, trouxe um avanço digital muito significativo, né? A digitalização que antes era forçada se transformou em algo utilitário para todos nós e necessário também no nosso dia a dia. A gente pode considerar que esse processo também potencializou o negócio de vocês, dessa mudança de mindset da população, da sociedade? Com certeza. Eu acho que principalmente quando a gente fala de economia cripto, os anos de 2019 até 2021 acho que foram cruciais, não só para o próprio avanço do mercado, mas também com questão de informação, né? Então, antes você via um receio muito grande, né, com relação a esse mercado tão novo, a transformação da economia, né, que a gente sabe que pouco a pouco vai acontecendo, mas para a gente foi um momento super importante. E com certeza aí proporcionou um crescimento avançado e também essa diversificação de cenários e muito mais até uma visão da indústria tradicional que passou a entender que ela precisava fazer algum movimento que, se não, caso outro cenário de crise acontecesse, aquilo ali poderia trazer, né, questões que seriam difíceis de lidar. Então, foi um momento muito importante para a gente. Uhum. Num tipo de startup como essa, que engloba esses pontos que você trouxe para a gente, metaverso, inteligência artificial, criptomoeda, o blockchain também, que gostaria até que você explicasse mais de forma profunda qual a importância da gente olhar para essa segurança, né, nos meios digitais. Como você classifica a importância dos processos de uma startup como alguma outra? Desde a ideação, que foi essa que você trouxe para a gente primeiramente, até, claro, a figura do investidor, escalabilidade do negócio. Conta pra gente sobre essas etapas de uma startup como Perfeito. a sua. Então, a ideia surgiu de criar uma plataforma onde grandes marcas e grandes empresas pudessem utilizar uma base de nano-influenciadores, né, que nada mais são do que pessoas comuns, para divulgar seus produtos e criar conversão para suas marcas em círculos que eles não conseguiam atingir. E, por conta disso, foi criada uma plataforma que existe ainda, ela chama Webix, que é o mesmo nome do nosso Utility Token. E dentro dessa plataforma, essas empresas colocam o que a gente chama de desafio de conversão. Essa conversão pode ser gerar tráfego para um site, gerar plays para um determinado vídeo ou para uma música, pode ser compartilhar um produto, vender um produto, gerar cadastros, gerar leads qualificados, todo tipo de desafio pode ser colocado ali. E a base é remunerada através do resultado que ela gera. Então, quando um nano-influenciador entra na minha base, hoje a gente está falando de uma base de mais de 700 mil usuários. Então, que começou lá atrás, o nosso primeiro dia a gente tinha 3 usuários. E aí, ao longo desses anos, a gente aumentou essa base, uma base muito ativa. A gente tem mais de 83% de base ativa até hoje. E aí, essa conversão é medida dentro
da nossa blockchain. E foi aí que entrou a tecnologia blockchain. A gente falou, poxa, se a gente quer medir se esses desafios estão sendo cumpridos com extrema segurança, a gente precisa ter uma tecnologia que garanta isso pra gente e também para os nossos clientes. Sim. E aí entrou a blockchain. No momento em que a gente desenvolveu a nossa blockchain proprietária, veio a ideia de criar um utility token, que nada mais é do que um dinheiro, né? Que pode ser fictício ou que pode ter valor real. No nosso caso, ele tem valor real. E que ele é utilizado como motor desse ecossistema. Então, essas empresas hoje compram utility tokens, WIBIX no caso, e remuneram a nossa base por cumprir esses desafios de conversão. Então, vamos supor que eu quero trazer você para me gerar leads qualificados. Eu posso te remunerar em R$10 em WIBIX por cada lead que você me trouxer. E eu só vou te remunerar no momento em que aquele desafio for cumprido. E então a blockchain foi o ponto que uniu tudo isso. E aí o business foi crescendo, a gente percebeu que ele tinha um apelo muito grande, tanto na indústria, quanto no varejo, quanto em mercados que a gente nem imaginava. E nesse momento, né, os dois sócios fundadores ali que estavam um pouco aflitos perceberam que eles precisavam, né, tanto crescer o time de sócios, quanto também trazer investidores qualificados que fizessem sentido nesse mercado. E aí eles montaram uma base de conselho muito sólida, né, que conta aí com alguns grandes nomes do mercado brasileiro. Então a gente tem Roberto Justus, que também é sócio, tem Felipe Lomônaco da Tricorp, que também entrou como sócio, os dois como investidores. A gente tem Walter Longo, Caio Mesquita, Edu Terra, Gugu Stocco, vai indo. Nosso conselho assim, é repleto de gente muito ativa no negócio, que eu acho que isso fez uma grande diferença. Nesse momento eu entrei para a sociedade também, e mais recentemente, no final do ano passado, a gente trouxe mais alguns sócios a partir de uma fusão com a Cria, que era até então, né, o nosso braço de desenvolvimento de games, de avatares, eles que trouxeram essa expertise. E hoje a gente está passando por toda essa mudança cultural, estratégica. São times que se conversam muito bem. A gente nunca tirou, né, o viés de cripto, porque é ele que permite que tudo isso aconteça, mas a hora que a gente viu o tamanho que esse negócio estava se tornando, foi até um espanto para a gente mesmo. Então agora a gente está passando por uma segunda rodada de capital, a nossa última foi em 2020, e agora a gente está se preparando para um momento muito forte de escala, de internacionalização. E é engraçado porque foram momentos de extremo trabalho, né? Então eu falo, noites viradas e tudo aquilo que todo startupeiro passa, mas ao mesmo tempo com um time muito engajado que de alguma maneira fez tudo acontecer de maneira muito natural. Então agora a gente está no momento de colher, né, os primeiros grandes frutos de tudo aquilo que a gente fez. Passamos, né, por um momento de crise compartilhada aí no ano passado do mercado de venture capital, do mercado cripto, de todos os mercados que a gente pode imaginar aí como fintech, principalmente. E agora começando a colher frutos com um horizonte muito legal aí pela frente. Ai, que bom. Feliz em saber, porque é cada vez mais, né, a escalabilidade que se acentua e a busca mesmo por ser assertivo, por entregar o que o mercado precisa, enfim, e crescer cada vez mais. Você falou de time, eu acho que é muito importante sempre a gente olhar realmente para o time de colaboradores, né, para a presença, para as skills necessárias. O que um colaborador precisa ter para fazer parte do time de vocês? Como é que está esse quadro hoje? Olha, o nosso time, ele eu não canso de falar dele porque eu já trabalho com startup há 12 anos, né? E eu nunca vi um time tão unido e tão poderoso igual que a gente tem ali, né? Então, são executivos com muito tempo de mercado, então a gente tem normalmente uma base de pessoas um pouquinho mais velhas, né? Eu falo, normalmente você pega uma startup, você está dos 30 para baixo, a gente está dos 30 para cima. E principalmente na área de tecnologia, né? Então, hoje encontrar um profissional de blockchain é quase que uma missão impossível. Então, todo o nosso time de tech, que hoje é formado, né, por 4 diretores, divididos em infraestrutura, tecnologia, produto e blockchain, são sócios, né, da empresa, 3 desses diretores, porque são pessoas que a gente não pode perder de jeito nenhum, né? São profissionais, né? Exatamente, são a base de tudo que a gente desenvolve aqui, e tem skills muito específicos, né? Então, tanto na base de estudo técnico mesmo, porque normalmente é um estudo feito
quase que é um estudo meio solitário. Você não tem uma universidade que te ensine a mexer com blockchain. Algumas estão tentando, mas é muito complexo porque os profissionais estão em grandes empresas. E, gente, o Gabriel, que é nosso diretor de blockchain, não tem nem 5 minutos no dia, muito menos conseguiria estar numa universidade dando um curso, uma aula. É uma qualificação que ainda é meio restrita, né? Exato. Então, os profissionais que estão vindo agora, a gente forma, né? Então, a gente tem uma turma nova chegando aí que a gente tem que formar para conseguir fazer isso. E no restante, mesmo nas áreas comerciais, o comercial ainda está muito na nossa mão, né? Os sócios se envolvem muito nisso. Porque a gente está falando de empresas muito grandes e de uma entrada em processos estruturais dessas empresas, porque você está falando de frentes financeiras, comerciais. E 2, porque é muito difícil você explicar para alguém que venha do mercado tradicional essa loucura que está acontecendo nesse mercado de tecnologia hoje. Então, um grande desafio. Eu diria que, assim, contratação hoje é um dos nossos principais desafios aqui dentro. Então, a gente tem preferido formar pessoas e crescer o time dessa maneira. Ai, que bom. Boa sorte, né? Porque é sempre um processo desafiador você agregar no time e saber fazer as escolhas certas, enfim, trazer propósito e engajamento para quem se junta. Você falou de gamificação e eu acho também que é um ponto importante da gente conversar, porque hoje a gente tem gamificação até no processo seletivo, desde o processo seletivo à execução mesmo de cada atividade profissional ou dia a dia. Como é que a gamificação entra no conceito de vocês? Perfeito. A nossa gamificação ela está principalmente associada a tudo que envolve conversão. Então, qualquer processo que envolva a conversão de pessoas, principalmente externas, e isso envolve mercados distintos, tá? Então a gente está trabalhando desde artistas muito grandes e gravadoras, algumas das maiores gravadoras do planeta, para gerar conversão em streamings, em plays em vídeos do YouTube, em plays em vídeos do Spotify, até empresas dos mercados mais tradicionais que você possa imaginar, utilizando gamificação, por exemplo, para treinamento de pilotos de aviação. Porque se você parar para pensar alguns poucos anos, coisas que precisavam ser feitas no mundo físico. Então, eu vou parar um avião para que uma empresa que me fornece serviços de mecânica precise entrar ali e funcionar e tudo mais. Hoje, através de um metaverso, eu consigo fazer isso. E tem até uma questão engraçada que eu falo, o metaverso, no final das contas, ele é muito mais chato do que ele parece. Porque a gente ouve muito falar dessa parte de vou fazer um show no metaverso, vou fazer um evento. Um encontro com amigos. Exato. E tem até uma frase do próprio presidente da Microsoft Internacional que a gente usa muito, né? Que ele fala que veio um hype do metaverso, que no final das contas acabou fazendo com que muitas empresas fossem atrás de cases que no final das contas acabaram não sendo rentáveis e não foram nada mais do que uma capa de revista. E a gente está indo justamente na contramão disso. Da mesma maneira que a gente foi na contramão do universo cripto e a gente quis fazer tudo by the book, tudo certinho, justamente para trazer esses caras grandes, com relação a essas novas tecnologias. Obviamente a gente tem a parte divertida, né? Então a gente está gamificando artistas, criando shows no metaverso, entrando toda essa parte gamificada, mas também essa parte necessária, né? Que envolve principalmente a parte de educação, tanto nas empresas quanto no sistema tradicional de educação, a gente faz também, né? Que é passar esse processo de ensino, de treinamento para o online, mas de uma maneira que seja tão imersiva e tão produtiva quanto seria no offline. Então esse é um grande desafio que a gente tem aqui dentro, mas que funciona muito bem. Ai, que interessante saber. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas você está convidado a continuar por aqui. Na volta, a Camila explica tudo isso e muito mais sobre esse universo tão interessante. Já já no Startupeiros. Estamos de volta, a Camila aqui segue contando pra gente, afinal é muito curioso e importante a gente compartilhar mais informações a respeito desse universo de criptomoedas, né? Que muita gente tem um receio, acha que pode ser golpe, como é que tá esse mercado de fato. Queria que você pudesse compartilhar com a gente mais profundamente o conhecimento de alguém que trabalha diretamente com essa questão. Perfeito. Eu acho que talvez a coisa mais importante que a gente precisa nesse mercado é realmente levar informação. O mercado cripto, ele é um mercado tão tecnológico quanto inovador e ele veio para ficar e ele veio realmente para facilitar todo tipo de transação em relação econômica. Só que se a gente for olhar para o mercado cripto hoje,
ele ainda é assim, 80, 90% esquemas de pirâmide, golpe, empresas ilícitas. Então, assim, tudo aquilo que se ouve falar é verdade, né? A gente não pode se esconder como uma empresa cripto que está aqui se posicionando, que a gente sempre brinca, né? Realmente na contramão dessa anarquia que o mercado se colocou, a gente precisa estar aqui justamente para passar informação. Sim. Então, quando você leva essa informação, você consegue, inclusive, identificar muito fácil aquilo que está acontecendo, né, de maneira errada e aquilo que é certinho. Então, óbvio, né, como todo criptoativo, nós somos um utility token que tem valor especulativo no mercado. A gente já passou por momentos de altíssima valorização e altíssima desvalorização também, né? Um mercado volátil, um investimento de risco. Tem pessoas que adquirem o nosso utility token exclusivamente como investimento, né? Então, fora das plataformas, fora dos games, fora do metaverso, a gente tem esse mercado acontecendo e a gente precisa se posicionar dentro desse mercado também. Só que quando você coloca só o tom especulativo, você deixa de lado o que o mercado tem de melhor, que é justamente trazer utilidade, trazer uma economia descentralizada. E é justamente isso que todos os grandes players, e quando a gente fala de grandes players, a gente não fala só de empresas, né? A gente está falando de grandes investidores, a gente está falando de fundos de venture capital, de governos, de investidores institucionais, das maiores fortunas do mundo, né? Não é possível que todo mundo esteja olhando para um mercado que não seja extremamente promissor. Quando a gente fala de mercado cripto, é preciso a gente entender que ainda a maior parte desse mercado, sim, né, tem muito esquema, muita ilegalidade, mas quando a gente está falando do pouquinho desse mercado que está fazendo tudo certo, são empresas que vão mudar drasticamente o mercado financeiro e a maneira como a gente se relaciona com o dinheiro. Então é importante ter essa informação para que não só, né, ninguém caia aí num esquema de pirâmide como a gente ouviu falar de tantos nesses últimos tempos que deixa o pessoal apavorado, mas também para que, poxa, seja possível, né, a população participar tanto como investidor ou como beneficiário de qualquer tipo de ecossistema que envolva criptoativos e utility tokens e todo esse mercado gigantesco aí muito promissor, né? E quando a gente fala das pessoas que estão entrando nesse mercado, a gente está falando dos maiores bancos do planeta, a gente está falando dos grandes fundos de venture capital, de instituições governamentais, então deixou de ser uma coisa de... Muito distante. Muito distante. Quando em 2008, 2009, quando se começou a falar disso, era a turma da tecnologia, era uma parte mais lunática da tecnologia ainda, né? Então hoje a gente saiu desse mercado e andando de maneira muito rápida a gente vê toda essa parte institucional acontecendo de maneira extremamente acelerada. A gente torce para que essa aceleração, né, realmente se firme cada vez mais nos processos, no entendimento. Muito importante isso que você comenta e compartilha aqui com a gente, para entendermos realmente direto da fonte, né? Camila, LGPD também é algo que eu acho que a gente pode passar, quem sabe, porque a gente sabe sobre a regulação, a necessidade também dela, principalmente com essa utilização cada vez mais forte da tecnologia na nossa vida, desde reconhecimento facial, até essa questão de digital e tal. Como vocês acompanham essas regulações e também, principalmente, os pontos que a LGPD traz? Perfeito. A gente sempre se antecipou muito a todo tipo de regulamentação que estava para acontecer, né? Então, desde a parte de regulação de cripto, passando pela parte de regulação de LGPD, a gente tem uma turma de advogados muito preparado para isso, então tanto a nossa tecnologia, né, já é fornecida com 100% dos recursos obedecendo às regras de LGPD, como a gente já vem fazendo isso há muito tempo, né, mesmo antes da legislação estar vigente. Então tem uma preocupação ali, né, principalmente quando você fala de segregação de bases, porque muitos dos nossos produtos são white labels, né, da nossa própria plataforma. Então tem uma preocupação muito grande com isso. Alguns dos recursos de blockchain que a gente tem favorecem muito, né, essa passagem, essa segurança como um todo. E sempre foi uma preocupação extrema que a gente teve aqui dentro. Sim. Além da LGPD, também falando sobre inteligência artificial, que vem com tudo cada vez mais, né? E até às vezes assusta, tipo, algumas manifestações até internacionais mesmo, de pessoas especialistas da área, falam, tipo, vamos com calma, porque a gente não sabe qual o rumo que isso vai tomar pela amplitude, também pelo tamanho. Se a gente olhar pelo copo meio cheio, é bom. Veio para ficar de uma maneira que, se a gente olhar como aliada à tecnologia, ela é muito benéfica, não é? Sim, com certeza. E eu falo, sempre que aparece uma tecnologia nova,
a gente fica meio de cabelo em pé e fala, poxa, o que eu vou fazer com isso? Isso aqui vai tomar o meu emprego? Isso aqui vai mudar a minha vida? Isso aqui vai acabar com a educação? Então, assim, é necessário a gente passar por esse tipo de questionamento, mas quando a gente entra na raiz dessas questões, a gente vê que toda nova tecnologia que começa a se proliferar muito rápido, primeiro, ela vai passar por muita coisa ainda até o seu amadurecimento, né? Até ela ser utilizada pelo grande público, e normalmente ela veio para trazer, né, para facilitar a nossa vida, para trazer alguma coisa boa para a humanidade mesmo, né? A gente não, a gente precisa parar de ter muito medo, porque normalmente o que sai? Tudo que é sensacionalista vende muito mais do que aquilo que é conservador, que é realista. Então, é realmente se informar muito, né? Conseguir separar aquilo do que é muito inventário ainda, né? Não, é muito imaginoso. Fica muito distante mesmo. Eu mesmo conversando certa vez com um especialista em tecnologia, ele falou, muita gente fala, o ChatGPT veio para ficar e vai substituir mão de obra, até capacidade, né, de raciocínio e tal. Mas não, se a gente souber utilizar ele, e ainda mais pensando no mercado de trabalho, é uma coisa que a gente tem como aliado. Quem não utiliza ou quem não busca esse conhecimento é que realmente fica para trás, fica obsoleto, porque realmente, né, a tecnologia é muito acelerada e quem não acompanha com o aprendizado contínuo, com a qualificação necessária, não se beneficia, muito pelo contrário. Exatamente. Então tá muito aí, né, da mecânica fina da gente, tipo, ter a iniciativa de entrar de cabeça com isso e se abrir também para o novo. Com certeza. A informação eu acho que é a coisa mais importante, né? Se você me perguntar, a inteligência artificial vai ser crucial nos processos daqui para frente, eu tenho certeza, né? Então, mais do que ser substituído pela inteligência artificial, as pessoas provavelmente vão ser substituídas por alguém que entende de inteligência artificial enquanto elas estão se negando a entender mais a fundo por medo, por receio de qualquer coisa, né? Então, o ChatGPT, ele é um aliado. Eu me lembro quando o Watson surgiu, né? Alguns anos atrás, as pessoas já ficaram super aflitas, o que isso vai mudar no mercado de trabalho, vai trazer muita coisa que vai complicar a nossa vida. E realmente, né? Foi uma tecnologia que só veio para facilitar a gente aplicar muita inteligência artificial nos nossos processos, em toda essa parte, principalmente de desenvolvimento de avatares realistas, quando você fala de um artista, né? Seja um ator, um artista musical. Tem um aprendizado de máquina aí muito importante. Toda essa parte de dados que a gente trabalha envolve muita inteligência artificial. Só que são coisas que são controladas por seres humanos, né? Então, assim, não existe esse perigo de substituição, mas existe uma colaboração muito forte, muito importante, que a gente experimenta no nosso dia a dia aqui o tempo todo. E Bocria, no Brasil, como vocês atingem as regiões, a gente sabe das dimensões continentais que o país tem e também dos desafios de cada local. Como é que vocês estão nessa perspectiva de regiões brasileiras e também, quem sabe, no cenário internacional? Perfeito. Hoje a gente atua em todo o Brasil, né? O nosso escritório fica aqui em São Paulo, então a gente tem uma atuação mais forte por aqui, até também, né? Porque ainda hoje a maior parte dos escritórios oficiais das grandes empresas estão aqui. Com a pandemia isso aí mudou um pouquinho também, o que tem sido ótimo. E a gente tem atuação no Brasil todo. E ainda esse ano a gente está decidindo qual que vai ser o nosso primeiro país escolhido aí para internacionalização. A gente tem 3 principais no nosso radar, né? Estados Unidos, América Latina ou Europa. E no ano que vem a gente já se prepara aí também para um processo forte de internacionalização, aí começa o escritório fora e aí a vida vai ficar divertida. Ai, que bom! Nossa, boa sorte sempre. Pelo visto, o DNA de vocês carrega muito essa questão, não só do conhecimento, do compartilhamento desse conhecimento, até para quebrar essas barreiras de resistência, né, sobre o negócio por não entender. A gente está quase no fim já do Startupeiros de hoje, mas antes, sua mensagem final, fica à vontade para conversar com quem nos assiste de forma mais direta, enfim, para passar sua mensagem. Perfeito. Acho que a principal mensagem aqui, que é a mensagem que a gente passa o tempo todo, não tenham medo de nada que é novo, né? Então, se a sua startup tem espaço para colocar cripto, para colocar inteligência artificial, entendam como isso pode funcionar. É o mercado mais visado hoje, né, pelos fundos de Venture Capital, associado a games também. Então, acho que sempre, né, olhar para esses mercados, entender como é que você pode fazer parte deles, ir atrás de parcerias, ir atrás, né, de conexões que podem te ajudar a entrar nesse meio. E caso realmente não faça sentido para você, pelo menos pesquisar
entrar nesse mercado tão novo, tão bacana que está surgindo aí, nem que seja como investidor, como um pesquisador, porque isso só vai trazer coisas boas. Ai, Camila Costa, muito obrigada. Muito obrigada, foi um Adorei prazer falar com você, boa sorte sempre, parabéns pela profundidade de conhecimento e, obviamente, por ser notável o seu envolvimento, a sua vontade de cada vez mais crescer nesse mercado. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, Camila. Obrigada. E para você também que nos acompanha, muito obrigada. Lembro sempre que o programa também fica disponível pelo YouTube do canal Empreender. Até o próximo.